Shalom a todos. Hoje nós iremos falar sobre o Shabat no Velho Testamento, atualmente chamado de Velho Testamento, e o nome verdadeiro é no Tanar, né? As escrituras antigas. Então nós vamos falar, esse estudo, esse shiur, a qual está escrito aqui, é do Tzadok Ben-Dere, né? Então eu achei assim muito bom esse estudo a respeito do Shabat, porque muitas pessoas não têm a disposição para ler alguns assuntos. Então eu tomei a liberdade de ler este shiur, a qual está no site Judaísmo Nazareno, a qual o escritor é o Tzadok Ben-Dere. Então eu achei melhor, né, para que você possa ouvir o áudio. Então diz exatamente assim: atualmente, a maioria dos cristãos atuais possui a equivocada visão de que o Shabat, o sábado, instituído pelo Eterno no Tanar, no Velho Testamento, primeiras escrituras, deixou de ser o dia do Eterno, sendo substituído pelo domingo. De fato, a grande massa de cristãos atuais cultua o Eterno no domingo, pois pensam os fiéis que Yeshua, o Mashiach, ressuscitou neste dia, razão pela qual houve a abolição do Shabat, conforme será analisado. Este ideário cristão é manifestadamente contrário às escrituras, tanto no Tanar como na Brit Hadashah. Tanar, Velho Testamento; Brit Hadashah, Novo Testamento. No Tanar, primeiras escrituras, existem 86 versículos sobre o Shabat, sobre o sábado, e nenhum sobre o domingo. Isto já é um ponto grandioso para nós analisarmos. Na Brit Hadashah, Novo Testamento, existem 55 versículos sobre a guarda do Shabat e nenhum sobre a guarda do domingo. Ou seja, no total da Bíblia, temos 141 versículos acerca do Shabat, do sábado, e nenhum sobre a santificação do domingo, primeiro dia. Objetiva, este ensaio analisa o Shabat, sábado, à luz da Tanar, primeiras escrituras, deixando para outros artigos a investigação acerca do Shabat no contexto do Novo Testamento. Vejamos. No primeiro capítulo das Escrituras, em Bereshit, capítulo 1, há a narrativa da criação do mundo e de tudo o que nele há. No sexto dia, o Eterno criou a humanidade à sua imagem e semelhança, criando o macho e fêmea. Gênesis 1, 26, 31. Afirma o texto sagrado: assim os céus e a terra foram terminados, com tudo o que há nele. No sétimo dia, Elohim terminou a obra que ele fez. Portanto, ele descansou no sétimo dia de toda a obra que realizou. Elohim abençoou o sétimo dia e o separou como santo, como Kadosh. Porque neste dia, Elohim descansou de toda a obra que criou, para que ela pudesse produzir por si mesma. Em Bereshit, Gênesis, capítulo 2, versículo 1 ao 3. Vê-se que desde a criação o homem e a mulher, o Eterno santificou o sétimo dia, Shabat, e os considerou como dia sagrado, separado, ou seja, o dia em que o ser humano deveria se abster de toda a atividade secular e consagrá-lo ao Criador, louvando, adorando e exaltando. Se é verdade que o homem deve viver todos os dias na presença do Eterno, mas verdade ainda é que existe um dia sagrado instituído pelo Elohim, Rei do Universo.
ensina o Rabin Matziliar Melamed, que diz: antes de formar no sexto dia o homem, o ser mais importante da criação, Elohim preparou-lhe máximo de conforto e felicidade. O sol, a lua e as estrelas para iluminar o seu caminho, as flores para gozar de seus perfumes, os pássaros para entoar os seus cânticos harmoniosos, e todos os bens da terra para desfrutar dele segundo o seu desejo. Faltava dar-lhe o exemplo do Shabat, o dia em que deveria dedicar-se ao repouso do corpo e da alma, ao regozijo e à elevação espiritual. A observância do Shabat é o sinal que testemunha que o Eterno é o Criador do universo e que completou seu trabalho no sétimo dia. Nós, entretanto, devemos abster-nos de todo o trabalho criativo no Shabat para demonstrar que não somos dono deste mundo, mas somente servidores de Elohim para cumprir seus mandamentos. O homem passa a vida sem ter tempo para pensar nas coisas espirituais mais profundas. Pensa ansiosamente no futuro e esquece do presente, não vivendo nem o presente nem o futuro. Vive a esquecer o porquê da vida, por que vivemos e para quem vivemos. O Shabat é a resposta do Eterno para este problema. Devemos santificar um dia para Elohim, abdicando-nos das atividades seculares para desfrutar de um encontro especial com o Pai. O Shabat é um dia da harmonia completa entre o homem e Elohim. No dia de Eric Fromm, ao não trabalhar, o homem está livre das correntes do tempo. Nos dizer de Eric Fromm, ao não trabalhar, o homem está livre das correntes do tempo. Com base no citado texto de Bereshit, certifica-se que o Shabat não é um dia somente para os judeus, como pensam os incautos, mas sim um dia que deve ser santificado para todo homem, visto que Adão e Havá já conheciam a importância do dia santo. Posteriormente, o Eterno entregou a Moshe as Aseret Hidibrot, os 10 palavras, os 10 mandamentos, incluindo o Shabat, nas tábuas entregue por Moshe, erigindo-se o Shabat como o quarto mandamento. Por incrível que pareça, muitos cristãos não sabem que o Shabat é o quarto mandamento, lembrando-se que as 2 tábuas dadas a Moshe foram escritas pelo dedo de Elohim, Êxodo 31:18 e 32:16. Ou seja, os 10 mandamentos não são preceitos de criação humana, mas sim mandamentos ortogados pelo Elohim. Eis o texto bíblico. Lembra-te do dia de Shabat, sábado, para o santificar. 6 dias trabalharás e fará toda a tua obra. Mas o 7º dia é o Shabat, de Yahweh teu Elohim. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro, que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez Elohim os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E o 7º dia descansou. Portanto, abençoou Yahweh o dia de Shabat e o santificou. Êxodo 28:11. Guarda o dia de Shabat para o santificar, como te ordenou o Eterno teu Elohim. 6 dias trabalharás e farás todo o teu trabalho. Mas o 7º dia é o Shabat do Eterno teu Elohim. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu boi, nem teu jumento, nem animal algum teu, nem o estrangeiro que está dentro de tuas portas, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Eterno teu Elohim te tirou dali com um forte braço estendido. Por isso o Eterno teu Elohim te ordenou que guardasse o dia de Shabat. Devarim 5:12-15. Deuteronômio 5:12-15.
15. Há de se compreender que o Eterno abençoou o dia de Shabat e determinou que o homem não fizesse nenhum tipo de trabalho secular neste dia, consagrando-o a Elohim. Ora, se o Shabat faz parte dos 10 mandamentos, então conclui-se que é inconcebível que os cristãos substituam o Shabat pelo domingo. Nenhum homem tem o direito de apagar um dos mandamentos e nem de substituir. Na prática, o cristianismo vive de uma grande hipocrisia, porque ensina que existem 10 mandamentos, quando em verdade não cumpre o quarto, o Shabat. Releva registrar que a Aseret Hadibrot, os 10 palavras, os 10 mandamentos, representam os princípios éticos morais mais elevados proclamados pelo Eterno e escritos pelo dedo de Elohim. Eu sou o teu Elohim que tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. Não tomarás o nome de Yahweh, teu Elohim em vão. Guarda o dia de Shabat para o tornar sagrado, como te ordenou o Eterno teu Elohim. Honrar teu pai e tua mãe. Não assassinarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falsidade contra o teu próximo. Não cobiçar a mulher do teu próximo, nem coisa alguma do teu próximo. Veja, na íntegra, Shemot, Êxodo 20 e Devarim 5. Se, biblicamente, é errado matar, roubar, adulterar e ser idólatra, consequentemente, também está errado passar a borracha no Shabat e, em seu lugar, escrever domingo. Pense, querido leitor, ou amigo que está ouvindo neste momento, ou alguém é servo do Eterno e escolhe obedecer a todos os 10 mandamentos, ou a pessoa opta por ser ímpio e arbitrariamente escolher qual mandamento quer obedecer. Certa feita, um homem mandou um e-mail para uma senhora evangélica, contendo a divulgação da imagem de uma entidade espiritual. A fervorosa evangélica respondeu ao homem dizendo: eu não aceito me curvar para santos de macumba, porque os 10 mandamentos proíbem a idolatria. Todavia, a filha da evangélica falou para sua própria genitora: mãe, você está criticando o homem por ser idólatra, porém você profana o Shabat, ou sábado, e o substitui pelo domingo. Na verdade, tanto você quanto o idólatra estão na mesma situação. Ele, o idólatra, descumpre o primeiro dos 10 mandamentos. Você, mãe, descumpre o quarto. Esta história, bem retratada, a situação dos evangélicos hoje. Escolhem arbitrariamente o que querem obedecer. Leem a Bíblia, mas pulam a leitura de textos que são contrários aos seus próprios interesses. O preceito de guardar o Shabat é tão importante que, além de constar nas tábuas dos 10 mandamentos, o Eterno os repetiu várias vezes. Cada um de vocês reverenciará seu pai e sua mãe, e vocês guardarão meus Shabatotes, e eu sou Elohim de vocês. Levítico 19:3. Levítico 19:30, guarde meus Shabatotes. Levítico 23:3, trabalhe durante 6 dias, mas o 7º dia é o Shabat. Não realize nenhum tipo de trabalho, é um Shabat para o Eterno, mesmo em seus lares. A violação do Shabat é considerada um pecado gravíssimo diante dos olhos do Eterno. Portanto, guardem meu Shabat, pois ele foi separado para vocês. Quem os tratar como algo comum deve ser executado, pois quem realizar algum tipo de trabalho nele deverá ser eliminado do povo. Realizem seu trabalho em 6 dias, mas o 7º dia é o Shabat, para descanso absoluto, separado para o Eterno. Quem realizar qualquer trabalho no dia do Shabat será executado. Interessante observar no texto acima que a profanação do Shabat implica em pena de morte, equiparando-se às penas do homicídio, idolatria e adultério, também puníveis com a morte. Assim, se a pena é proporcional ao ato praticado, faço concluir que a violação do Shabat é reputada como ato abominável para Elohim,
Muitas pessoas que se dizem cristãos conhecem a verdade e profanam o Shabat sem nenhum peso na consciência e que denota falta de temor ao Eterno. Quem teme obedece. Eis o que aconteceu com alguém que ousou profanar o Shabat. Estando, pois, os filhos de Israel no deserto, acharam um homem apanhando lenha no dia de Shabat. E os que o acharam apanhando lenha o trouxeram a Moshe e a Aharon e a toda a congregação. Hoje eu estou meio gripado, tá, gente? Desculpa aí. E o puseram em guarda, portanto, ainda não estava declarado o que ele devia fazer. Disse, pois, o Eterno a Moshe: certamente morrerá aquele homem, toda a congregação apredejará fora do arraial. Então toda a congregação o tirou para fora do arraial e apedrejaram, e morreu, como o Eterno ordenara a Moshe. Números 15, 32, 36. Muitas pessoas dizem: eu violo o Shabat e não aconteceu nada comigo, já que não sou executado pelo Eterno. Ora, atualmente vivemos em uma sociedade com inúmeros idólatras e esses também não estão sendo executados. Então será que o Eterno se agrada da idolatria? É claro que não. Em verdade, todos nós seremos julgados pelo Eterno em um futuro tribunal, razão pela qual devemos obedecer às leis celestiais para que não sejamos punidos pela transgressão. Por oportuno, vale citar alguns preciosos textos escritos em Neemias. Neemias, ou Neemias 9,14. E o teu santo Shabat lhe fizeram conhecer e mandamentos, leis e a Torá lhe mandaste pelo ministério de Moshe. E que, trazendo os povos da terra no dia de Shabat, qualquer mercadoria e qualquer grão para vender, e nada compraríamos deles no Shabat, nem em outro dia sagrado. E no 7º ano deixaríamos descansar a terra, e perdoaríamos toda e qualquer cobrança. Vejamos, o contexto histórico das passagens citadas foi escrito no livro de Neemias, durante o período em que a casa de Judá voltou a cativeiro babilônico, sendo da sabença de todos os que o povo foi levado ao cativo em razão que o povo foi levado em cativo em razão da desobediência à Torá dada pelo Eterno. Após voltarem do exílio babilônio, Neemias foi um dos grandes responsáveis pela restauração espiritual do povo, levando à observância da Torá. Sabendo-se que o Shabat é um mandamento importantíssimo. Os 2 versículos citados demonstram que os homens tementes ao Eterno iriam guardar o Shabat como dia santo e não realizaria nenhum tipo de comércio neste dia. Por outro lado, os ímpios são aqueles que justamente violam os mandamentos do Shabat e que causou profunda revolta em Neemias. Naquele dia, viu em Judá os que pisavam lugares no Shabat e traziam feixes que carregavam sobre os jumentos, como também vinhos, uvas e figos e todas as espécies de cargas que traziam a Jerusalém no dia de Shabat, e protestei contra eles no dia em que vendiam mantimentos. Também habitavam em Jerusalém as pessoas de Sion, que traziam feixes e toda a mercadoria que vendiam no Shabat, os filhos de Judá e em Jerusalém. E contendi com os nobres de Judá, e lhe disse: que mal é este que fazeis, profanando um dia de Shabat? Neemias 13, 15 e 17. De acordo com o pensamento de Neriá, que é Neemias, acima exposto, a profanação do Shabat é um grande mal, isto é, um pecado terrível. Doravante será bosquejada uma visão paranômica acerca de algumas características do Shabat. O Eterno determina a abstenção de atividades seculares no Shabat. Neemias 17, 21. Devarim 5, 12, 15.
Ezequiel 46, 3, que diz: ordena o Eterno que o Shabat é um dia sagrado e especial de oração, e o povo da terra adorará à entrada da mesma porta, nos Shabatotes e nas luas novas, diante de Yahweh. Promete o Eterno que será bem-aventurado o homem que não profanar o Shabat, Isaías 56, 2, a qual está escrito: bem-aventurado o homem que fazer isto, e o filho do homem que lançar mão disto, que se guarda de profanar o Shabat e guardar a sua mão de fazer algum mal. Aquele que se delicia no Shabat será exaltado e será recompensado pelo Eterno. Se desviares o teu pé no Shabat, de fazeres a tua vontade no meu santo dia, e chamares o Shabat deleitoso e santo dia de Yahweh, digno de honra, e honrarias, não seguindo aos teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua vontade, nem falares as tuas próprias palavras. Então te deleitarás em Yahweh, e te farei cavalgar sobre as alturas da terra, e te sustentarei com a herança de teu pai Jacó, porque a boca de Elohim o disse. Deve o povo de Israel guardar o Shabat como uma aliança eterna. 6 dias trabalharás, porém o 7º dia é o Shabat de descanso. Qualquer que no dia de Shabat fizer algum trabalho, certamente morrerá. Êxodo 31, 15 e 17. O Shabat deve ser guardado tanto pelo povo de Israel quanto pelo povo gentil, tementes ao Eterno. Lembra-te do Shabat para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o Shabat do Eterno teu Elohim. Não farás nenhum trabalho, nenhuma obra, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem a tua serva, nem o estrangeiro, nem o teu animal, e nem o teu estrangeiro gentil que está dentro das tuas portas. Êxodo 28, 11. Fez questão Eterno de repetir que o gentil estrangeiro tem o dever de guardar o Shabat. E aos filhos dos estrangeiros gentios que se unirem ao Eterno para o servir e para amar o meu nome, e para serem seus servos, todos que guardaram o Shabat, não profanando os que abraçarem a minha aliança. Isaías 56, 6. Preste atenção no que foi dito no texto supracitado. O Shabat é um sinal da aliança entre o Eterno e seu povo, razão pela qual tanto os israelitas como os gentios que amam o nome do Eterno deverão guardar o Shabat, o dia sagrado. Os gentios que guardam o Shabat serão muitíssimo abençoados. Que nenhum estrangeiro que se disponha a unir-se ao Eterno venha dizer: é certo que o Eterno me excluirá do seu povo. E que nenhum eunuco se queixe: não passo de uma árvore seca. Pois assim disse o Eterno aos eunucos que guardam os meus Shabatotes: que escolherem o que me agrada e que apegarem a minha aliança, a eles darei, dentro do meu templo e dos meus muros, um memorial e um nome melhor do que os filhos e filhas, um nome eterno que não será eliminado. E os estrangeiros que se unirem ao Eterno para servi-lo, para amarem o nome do Eterno e prestar-lhe culto, todos os que guardam o Shabat, deixando de profanar, e que se apegarem à minha aliança, esses eu trarei ao meu santo monte, lhe darei glória em minha casa de oração. Isaías 56, 3, 7. Já que a promessa do Shabat, sábado, abençoa o homem, o Eterno não pode modificar. Não violarei a minha aliança, nem modificarei as promessas dos meus lábios. Terrelin, Salmos 89, 3, 4. O Eterno não muda sua palavra. Malaquias 3, 6. Quem guarda o Shabat pratica um ato que serve de sinal da aliança feita com o Eterno. E também lhes dei os meus Shabatotes para que sirvam de sinal entre mim e eles, para que soubesse que eu sou o Eterno quem os santifica. Ezequiel 20, 12. Os ímpios
profanam o Shabat e atraem para si a fúria do Eterno. As minhas coisas santas desprezaste, os meus Shabatotes profanaste. Ezequiel 22:8. Mas a casa de Israel se rebelou contra mim no deserto, não andando nos meus estatutos e rejeitando os meus juízos, os quais cumprindo-os o homem viverá por eles, e profanaram grandemente os meus Shabatotes, e eu disse que derramaria sobre eles a minha fúria no deserto, para os consumir. Ezequiel 20:13. Aquele que viola o Shabat está em verdade profanando o próprio Eterno. Os seus sacerdotes violam a minha Torá e profanam as minhas coisas santas. Não fazem diferença entre o santo e o profano, nem discernem o impuro do impuro e de meus Shabatotes. Escondem os meus olhos e assim eu sou profanado no meio deles. Ezequiel 22:26. Muitas pessoas conhecem o mandamento do sábado, mas preferem não ouvir a voz do Eterno, endurecendo a cerviz. Assim diz o Eterno: guardai as vossas almas, e não tragais cargas no dia de Shabat, nem os introduzais pelas portas de Jerusalém, nem tireis carga de vossas casas no dia de Shabat. Antes, santificai o dia de Shabat, como eu ordenei a vossos pais. Mas não escutaram nem inclinaram seus ouvidos, antes endureceram a sua cerviz, para não ouvirem e para não receberem correção. Jeremias 17, 21, 23. O Shabat é o dia da adoração tão importante que não só nesta terra os justos deverão guardá-lo, mas também quando houver a criação dos novos céus e nova terra. Isaías descreve em linguagem apocalíptica os novos céus e a nova terra, e disse expressamente que todos os seres vivos irão adorar o Eterno no Shabat. Obviamente, se a criação dos novos céus e nova terra se refere ao Olam Rabá, mundo vindouro, então irão adorar o Eterno no Shabat. Apenas os salvos. Infere-se daí que o Shabat é um sinal da aliança entre o Eterno e seus fiéis, a ser cumprido tanto nesta vida quanto na vida vindoura. Eis a passagem. Por isso vejam, crio novos céus e nova terra. As coisas passaram, não serão lembradas, elas não mais virão à mente. Então fiquem felizes e alegrem-se, para que sempre com o que crio, com os novos céus e nova terra que estou fazendo, vocês continuarão na minha presença, diz Yahweh. Assim, perdurarão seus descendentes e seu nome. A cada mês, na lua nova, e todas as semanas no Shabat, todos os seres vivos virão adorar na minha presença, diz o Eterno. Yeshayahu 65, 17, 18 e 66, 22, 23. Vê-se claramente que o Shabat continuará sendo o dia do Eterno, após a criação dos novos céus e da nova terra. O domingo nunca foi, não é e nunca será o dia de santificação para adoração. Se alguém acha que o domingo é o dia sagrado, então deverá pensar que Yeshayahu mentiu ao escrever o texto supracitado, pois está claro como a luz do dia que o Shabat permanece como dia separado, até mesmo no mundo vindouro. Que um ponto seja esclarecido. O homem pode adorar e cultuar o Eterno durante toda a semana, inclusive no domingo. Porém, existe um dia especial em que há ordem expressa para a abstenção de todas as atividades seculares e consagração absoluta ao Eterno, o Shabat. Importante frisar que atualmente as sociedades ocidentais seguem o calendário gregoriano, instituído pelo Papa Gregório XIII, no século XVI. Por este calendário, após a meia-noite de sexta, inicia-se o Shabat. Porém, este não é o calendário bíblico instituído pelo Eterno. À luz das Escrituras, o início de um novo dia, se dá ao final da tarde, quando escurece.
é o que consta no livro de Bereshit, ao relatar que durante a obra da fundação do mundo, o Eterno criou a primeira, a tarde, depois a manhã, e foi a tarde e manhã. Por consequente, o judaísmo adota o calendário criado pelo Eterno, e, consequentemente, o Shabat é um período que vai do pôr do sol da sexta-feira até o pôr do sol do sábado. Guardem o Shabat e desfrutem da visitação especial do Eterno. Isto que nós estamos falando é só apenas versículos da Torá, livros do Taná e da Torá, ok? No próximo vídeo nós iremos falar sobre os Ketuvim Netzarim, ok? Que o Eterno abençoe a todos em nome da sua própria essência, Beshem Yush e Yeshua HaMashiach. Amém.